Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Meus Café, eu sou o Antenor, o papo hoje é sobre áudio e hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei do Shure EJ07. Agradeço muito aqui ao Rafael Soal, que mandou esse fone somente para avaliação, e ele não disse nada que pudesse tendenciar isso aqui, não disse para falar nem mal nem bem do fone. E aproveito também para convidá-los à minha campanha lá no Apoia-se, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser e puder ajudar essa campanha, tá ajudando pra caramba a continuidade e manutenção do trabalho aqui no canal. A Shure é uma marca que agora tá na boca do povo por causa do S12, que eu fiz um unboxing aqui já, que fez um baita sucesso porque realmente ele entrega muito pelo que ele custa, mas era uma marca relativamente nova no mercado, ela é chinesa e foi fundada ali em torno de 2016, e ela ganhou uma certa fama ali, um certo burburinho no mercado audiófilo quando lançou o Singer e o Tape, se não me engano. Eu não lembro se era, acho que era o Tape que trazia aquele driverzinho, foi o primeiro a trazer um driver de eletreto, que também foi vendido como eletrostático e tal, e aí teve aquele burburinho, pô, fone eletrostático, barato, não sei o quê, mas no fim das contas é aquele eletretinho baratinho, que não tem nada a ver com o ST da Sony, mas isso acabou levando a marca aí para a boca do povo, para os fóruns. Eu lembro do burburinho que deu lá no Redify na época. E ela foi uma das primeiras a implementar o ST da Sony, que é no EJ, justamente no EJ07. Então, eu não lembro se teve alguma marca que trouxe algum fone com esse driver antes, mas eu sei que esse estava entre ali os primeiros que realmente implementaram esse driver. E é interessante que era uma marca que tem representantes oficiais, né? Eles têm escritórios oficiais, além de na China, tem nos Estados Unidos e no Reino Unido, além de ter ali um site bem trabalhadinho, tudo bonitinho. Então ela se destaca um pouco dessas marcas chinesas que são um pouco mais obscuras ali, não tem muita informação em lugar nenhum, só tem um escritório na China, em Shenzhen e o caramba. O EJ07 é um fone que custa ali $850, hoje já não se encontra tão fácil assim no mercado porque ele vem sendo substituído pelo EJ07M, que é uma implementação ali um pouco melhor desse fone, uma atualização realmente da Shure. E o EJ07 é um fone do tipo monitor intra-auricular, com esse cabinho passando por trás da orelha, fechado, com configuração tri-híbrida, trazendo ali um driver dinâmico, duas armaduras balanceadas e 4 drivers ST da Sony por lado, que são inclusive bastante caros. E para quem não sabe o que esses drivers fazem, eu fiz um vídeo explicando, vou deixar o link aqui em cima para quem tiver curiosidade de ir lá e dar uma olhada como é que é. O que eu mais gostei dele é que ele tem um excelente fit para mim, eu achei a shell dele muito legal, inclusive ela se parece muito com aqueles modelos da Moondrop Blessing, Variations, então quem teve uma boa experiência com esses fones, provavelmente o EJ07 vai servir bem. Achei também que ele tem graves muito bem implementados, eu gostei do que fizeram aqui, e ele tem um palco sonoro também muito bom e que soa bem natural, com um tamanho ali bem legal e com uma naturalidade muito boa. E o que eu menos gostei é que eu achei o kit dele bem simples, ele tem um kit igual ao do S12, por exemplo, muito parecido, então pelo preço eu acho que faltou um pouco disso, né? Teria que ter um pouco mais de capricho ali, porque fones desse patamar realmente trazem ponteiras diferenciadas, um cabo diferenciado, um kit ali mais bacana, às vezes um case mais legal, então acho que faltou um pouco isso aqui, e ele traz uma certa incoerência ali na região aguda, que eu vou explicar mais adiante, mas que assim, não é algo brutal, mas a gente tem que falar sobre isso num fone de $850. O EJ07 vem nessa caixinha aqui que tem um tamanho pequeno, nem parece que é um fone desse preço. E aqui a gente tem um case que é relativamente simples para essa faixa de preço também. É rígido, é bom, tem um espaço legal aqui para o fone. Deixa eu abrir. Abre. Tá vendo? Tem um espaço bacana para o fone, mas não é muito luxuoso não. Nessa faixa de preço a gente normalmente espera um pouco mais. Tem um bom jogo de ponteiras aqui, que é bem ok. Essas aqui de silicone bem macinho, que costuma vir nos fones da Tri. E os adaptadores, o plug padrão dele é de 2,5 e ele vem com um Pentacom balanceado e mais um que converte aqui para um single-ended de 3.5. O cabo é muito bom, é um cabo excelente, é muito boa qualidade, tem cara que vai ser muito durável, confortável, tem um peso bom, os conectores são de excelente qualidade e tem uma conexão bem sólida no fone aqui, ó, conector. Acabamento em aço inox, você vê que é de boa qualidade, e o conector de 2,5 também é bom. O fone eu gostei muito, vamos dar uma olhada aqui no detalhe. Ele vem com essa faceplate aqui, com esse acabamento legal, brilhoso, é bonitinho. E eu acho muito legal esse acabamento em resina transparente, porque você consegue ver o interno do fone, e eu acho isso muito legal. Aqui você tem o crossover, a gente tem o driver dinâmico aqui de 10mm, as duas armaduras balanceadas aqui para médios, e é legal ver o driverzinho eletrostático aqui, ó. Aqui a gente tem o microtransformador deles e os drivers eletrostáticos estão aqui, ó. São 4, não sei se dá para ver aí, 4 drivers eletrostáticos.
Então é um fone muito bem feito, essa resina é resina de padrão médico, então ela é de altíssima qualidade e também dá um ajuste muito bom. As especificações técnicas dele, como sempre, o quadrinho vai estar aqui embaixo, quem quiser dar uma pausada no vídeo e confere. Ergonomicamente falando, eu gostei bastante dele, ele tem esse formato do tipo moldado universal em resina que para mim ficou bem confortável, então ele tem uma pegada ali parecida com a do Moondrop Blessing 2, o Variations, então é um formato que se esse tipo de fone deu bom para você, esse aqui vai dar legal também. O isolamento dele não é muito bom, é um isolamento ali que numa nota de 1 a 5 eu daria 2,5, passa bastante som, e o cabo dele é ok, é um cabo bom de usar, não é nada premium, mas é um cabo bom de usar. Bora então falar sobre o som, que é o mais importante. As minhas primeiras impressões do EJ07, primeiro foi um palco muito bom, eu botei assim e falei, pô, esse fone traz um palco realmente legal, com bastante arejamento. Ele tem graves também que tem uma sensação muito legal, uma implementação muito boa, só que eu estranhei uma coisa que alguns agudos, alguns pratos de bateria se deslocavam e vinham muito aqui para o pé do ouvido, sabe? E eu vou explicar isso na parte da região aguda, mas que às vezes sou estranho, mas não é sempre. O palco então do EJ07 é muito bom, ele é bem esférico, sai bem da cabeça, então é realmente um palco expansivo, traz uma profundidade, uma largura e uma altura que são ali simétricos, então é bem apresentado. Ele tem uma separação de instrumentos ali em largura que é muito boa, com recortes que para mim soaram bem naturais, né? Não tem aquele recorte tão estreito e nenhum recorte que fica meio embaçado, realmente são recortes bons, naturais, e ele não consegue trazer muito essa separação em profundidade, então ele não é bom de layering, eu já esperava que uma certa capacidade de layering, mas ele não traz isso, e a reprodução de detalhes dele para mim é somente ok, nesse patamar de preço eu realmente esperava um pouco mais. A minha percepção de tonalidade do EJ07 foi mais ou menos de um fone Harman, com aquela pegada ali de subgraves bem boa, muito bem implementada, e todo o resto mais ou menos ali dentro de uma neutralidade. E os graves aqui me agradaram bastante, eles têm uma pegada muito boa de subgraves, estão ali entre os melhores graves de intra-auriculares que eu já escutei, tá ali deve estar no top 5 ou top 10. Então são muito bem implementados, eles têm bastante carne, sabe? Tem uma presença muito forte, tem muito chão também, tem tudo que traz extensão, ele mostra realmente de forma muito boa. E tem muita coisa que fica muito legal, música eletrônica particularmente brilha nesse fone, tem muita textura, sabe? E assim, traz um pacote muito bom. São graves texturizados, com bastante carne ali, bastante extensão. Então, música eletrônica, particularmente, fica muito legal. Você pega coisas com uma pegada tipo Yellow, assim, os caras abusam de subgrave ali em sintetizador e fica do caramba. O fone realmente brilha nesse tipo de música. Os médios são muito bem apresentados, trazem ali uma certa pegada de neutralidade, tem um corpo bem correto. Não são médios que pendem nem para analíticos e nem para sedosos ou quentes demais, estão ali num bom meio termo. Mas ele às vezes traz uma incoerência ali, principalmente quando você tem uma atividade muito grande de vozes, instrumentos médios ali, voz, guitarra e tal, então para música de rock rola essa incoerência que eu já vou falar na região aguda. Não chega a incomodar, mas é uma percepção que eu acho que vale ressaltar aqui. E aí então a gente já emenda para falar dos agudos. Eu medi esse fone aqui, então eu vou pôr a resposta em frequência que eu medi na tela aí, e ele tem ali um vale em torno de 6 kHz, seguido de um pico grande em 8 kHz, mais um vale subsequente, que eu acho que por isso, por essa bagunça nessa resposta dele, provavelmente em função do crossover, ele acaba gerando um conflito na região da presença com a região do brilho, que acaba se traduzindo num efeito que ocorre com pratos de bateria, percussões mais agudas e timbres mais metálicos, por exemplo, que eventualmente essa porção do timbre parece que desloca e vem tocar aqui no pé do ouvido e às vezes fica na frente das coisas, às vezes fica na frente de vozes, às vezes fica na frente de alguns métodos como instrumentos de sopro e tal, e tem algumas músicas que evidenciam muito isso. E aí, igual eu falei anteriormente, músicas com muita atividade de prato de bateria, tipo rock, metal, isso fica mais evidente. Então você pega, por exemplo, uma música como a Alley Cat, do Seventh Wonder, que os pratos, me parece que são os pratos de ataque da bateria, eles meio que vêm para cá e parece que estão mixados ali na frente das vozes da bateria, sabe? É uma incoerência, o cérebro às vezes fica até meio que brigando assim, então é uma coisa que eu achei um pouco estranha nele, mas não aparece para tudo, então nem toda música de metal você vai escutar isso, entendeu? Esse é um exemplo, tem alguns outros, mas isso é facilmente corrigível com equalização, inclusive para quem tiver esse fone. Eu vou deixar uma equalização aqui para testar e quem quiser pega, dá uma testada lá e vê se fica legal. Para mim funcionou muito bem e isso praticamente sumiu. Mas apesar disso, eu achei que no geral ele tem uma extensão muito boa de agudos, tem ali um nível de arejamento muito bom e traz uma quantidade de brilho mais ou menos certo, tirando essa incoerência aí dos pratos de bateria. Bom, bora então concluir, gente.
O EJ07 eu já percebi que ele é um fone um pouco divisivo. Eu já vi discussões acerca dele na internet. E aí tem muita gente que ama, que é o melhor fone do mundo. E tem muita gente que fala, pô, esse fone é isso e aquilo. Eu acho que nem lá nem cá ele realmente é um fone bom. Traz algumas coisas muito boas, tipo o palco dele que é muito bom. A implementação de graves é muito boa. São médios ali que normalmente estão corretos. Então, assim, ele é um fone bem implementado, mas com uma pequena incoerência na região aguda que para algumas pessoas pode matar o resto. Então, às vezes eu entendo o certo hate que algumas pessoas têm com ele, porque ele traz tudo muito bem e de repente faz um negócio ali que não está muito certo. Eu acho que para quem já tem o fone é uma coisa muito facilmente corrigível com a equalização, mas para algumas pessoas eu acho que pode ser não, esse fone não presta. Mas assim, eu acho que ele traz qualidades muito boas, nem todo intra-auricular traz um palco bom como o desse fone. Os graves dele tem uma implementação que para mim é excepcional, ainda mais levando em conta que é um driver dinâmico, então tem textura muito boa, tem essa pegada de subgraves que eu gosto, que é tipo assim, o grave ele só aparece quando tem conteúdo subgrave na música. Se não tem, eles parecem mais ou menos neutros. Então, para mim, é o tipo de implementação que realmente é boa, porque as coisas não perdem naturalidade, não gera congestão nem nada do gênero. Mas tem, então, esse pequeno defeito. E eu imagino que o EJ07M tenha corrigido essa incoerência, né? Então, provavelmente é um fone excepcional em termos de sonoridade. E é isso. Eu não sei se eu recomendaria esse fone tendo, por exemplo, um Unique Melody Mast no mercado americano a $800, usado, claro. Mas, então, eu fico um pouco na dúvida, mas assim, eu gostei dele, mas eu não sei se $850 gostei dele. No fim é isso. Mas ainda assim ele tem suas qualidades, eu acho que para quem aprecia esse tipo de qualidade que eu citei aqui, ele pode ser um caso a se pensar assim. Tá legal, pessoal? Então, essa foi a minha visão sobre o Shure EJ07. Agradeço de novo aqui ao Rafael Sol que me emprestou somente para essa avaliação. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Quem curtiu, deixa o like. Quem está gostando do trabalho, considere se inscrever no canal. Um abração, até a próxima e valeu!